Meus amores lindos de tia, ó, essa semana eu vou mandar outros tipos de alimentos. Agora os laticínios, né, os alimentos derivados do leite, que aí no espanhol são os lácteos que são alimentos derivados do leite. Tem carnes e embutidos, que são carnes, né? E pescado, crustáceo e mariscos. Todos esses, tá? Eu vou estar mandando para vocês também a imagenzinha para vocês irem treinando. Essa semana será atividade para vocês exercerem mais a pronunciação de vocês, certo? Vamos lá. Primeira, la leche. La leche, como o nome já está indicando que seria la leche, seria o leite. Diferentemente do português, o leite em espanhol é uma palavra feminina, por isso que ele traz o la leche. Segunda, el iogurte. El iogurte ou yogur, que aí, diferentemente de algumas regiões, na Espanha vai falar o Y como I e na Argentina vai falar como J. Então, a gente pode falar iogurte ou yogur, né? Fica muito mais fácil a gente falar el yogur, certo? Ou yogur. Aí vocês escolhem como é que vocês preferem. Terceira, la mantequilla ou mantequilha, que seria a manteiga, né? E a outra que eu não falei o que significa o iogurte. E agora, la mantequilla ou mantequilha, que seria a manteiga. Quarta, el helado, que seria, de fato, o sorvete. Então, helado, sorvete ou picolé. Quinta, el queso seria o queijo. Agora, saindo dos laticínios, vamos para as carnes. Carne de vaca, que seria essa carne que a gente come, assim, todos os dias, né, no almoço. O bifezinho, mas o bifezinho é feito da carne do boi, eu acho que não da vaca, não sei. Mas pode ser dos dois, enfim. A carne de boi seria a terneira, a carne do boi. Cerdo, que a gente já viu, que seria a carne do porco. Pavo, que seria a carne do peru. Pollo, ou polho, que seria a carne do frango. La salsicha, que seria a salsicha, né? El jamón york, jamón york, que seria o pernil, certo? El chorizo, que seria uma linguiça, né? Uma linguicinha, que algumas pessoas chamam de salame. A linguiça, el chorizo. Los huevos. E aí, cachorro latino, todo mundo latino. Los huevos, que seria os ovos, certo? E agora o pescado. La trucha, a truta, um tipo de peixe, que eu acho que a mãe de vocês, o pai de vocês conhece, que compra lá na feira. El salmão, que é um salmão que geralmente faz sushi, que salmão, vocês gostam de sushi? El bonito, que é um tipo de peixe. La sardina, que é a sardinha, também um tipo de peixe. El lenguado, que seria o peixe linguado. La lagosta, a lagosta, que tem o mesmo nome. El cangrejo seria o caranguejo. La gamba, que seria o camarão. Tá vendo? Nome diferente. Los mejillones, ou mejillones, que seriam os mexilhões. Las almejas, que seria aquele, que eu esqueci o nomezinho. Las almejas,
Eita, minha gente, esqueci que a gente come no... que a gente... Obrigada. Las almejas, que eu lembrei agora, que seria a ostra. El pulpo, que seria o polvo, né? E el calamar, que não é um polvo, que seria el calamar, que seria a lula, certo? Então, esses foram os crustáceos. E agora, os alimentos de harina, que seria de farinha, certo? El pan, que é o pão. Las galletas, que seriam os biscoitinhos, os biscoitinhos. La tostada, que é a torrada. El bollo, que seria como se fosse um bolinho, mas não seria um bolo, é um tipo um pão. Que é um tipo de pão mesmo. Los colines, que é outro pão que a gente chama aqueles pães, não sei se é português, aqueles pães bem longos assim. Bebidas e refrescos, bebidas e guaranás, que a gente não fala guaraná, a gente fala refresco, certo? La água. El cava, que seria o que a gente toma, o espumante, que a gente toma no Réveillon, a gente não, os pais de vocês, né? El vino tinto, o vinho tinto. El vino blanco, o vinho branco. La cerveja, que o pai de vocês toma no domingo, a cervejinha. La limonada, a limonada, que é muito popular dos países latino-americanos, porque são muito calor, né? Principalmente no México. Aquele episódio da limonada do Chaves. El sumo de naranja, o suco de laranja, ou refresco de laranja. El té, o chá, e el café, o café. E agora vamos aos dulces, que são os doces. La mermelada, que seria... qual é o nomezinho? A mermelada, que seria a geleia, el chocolate, o chocolate. Los caramelos, que é aquele bombom que a gente não chama de bombom, a gente chama de caramelo. La piruleta, que é o pirulito. La tarta, que seria a torta. El bizcocho, que seria aquela torta de farinha de trigo com manteiga. E los churros, que é bem popular no México, churros. E el flan, que diferentemente do Brasil, que a gente chama de pudim, e lá fora é el flan, certo, pessoas? Então, essas são as nossos alimentos de hoje. Semana que vem a gente encerra com uma atividadezinha. Então, essa semana é só para conhecimento mesmo e vocês irem mais exercitando a pronunciação de vocês e prestar atenção em como eu falo as palavras, para vocês falarem tudo certinho, certo, meus amores? Amo vocês, façam tudo direitinho e aquela mesma atividade. Se vocês quiserem, mandem para mim todas as palavras direitinho, falando direitinho, ou em vídeo ou em áudio, certo? Beijo para vocês e até a próxima semana.